Então, agora sim, pessoal, estamos gravando, né? Novamente, né? Uma boa noite a todos. Vamos então aqui para o nosso primeiro encontro síncrono, né? Da disciplina História da Química. Eu vi aqui, parece que a Gabriela levantou a mão, Gabriela. É isso ou foi sem querer aí? Que dá para a gente ver, né? Uma forma de chamar a atenção, a gente é levantar a mão, né? Tem essa ferramenta, principalmente quando está usando o computador, né? Mas era nada não, né, Gabriela? Parece que você tinha levantado a mão aí, foi algum engano? Gabriele, né? Quer dizer. Deve ter sido, né, pessoal? Então vamos seguir. Ah, sim. É que apareceu para mim uma mãozinha aqui em cima do seu nome, tá? Sem problemas. Eu vou pedir também. ah, eu vou pedir para vocês a licença também, que eu vou apresentar a minha tela, pessoal. E aí, enquanto eu estiver com a minha tela apresentando, eu não consigo ver o chat, tá? E aí, eu só vou escutar o barulhinho. Eu posso estar voltando, mas enquanto eu estiver com a minha tela apresentando, é interessante que quem quiser fazer alguma pergunta, né, liguem o microfone e falem, né, que aí eu não preciso ficar voltando de uma tela para outra o tempo todo, ok? Vou apresentar aqui a minha tela, então. Vou ver que a minha câmera não está funcionando, né? Vou até desligá-la aqui de uma vez. Então, pessoal, vocês estão vendo aí a minha tela? Só alguém me dê um retorno fazendo um favor, só para mim ficar tranquilo aqui. Estão vendo? Sim ou não, pessoal? Eu preciso saber, senão eu fico sem saber se vocês estão vendo ou não a minha tela. Alguém, por favor, aí dá um retorno? Eu imagino que sim, né? Mas pode dar algum probleminha? Tranquilo, então podemos continuar, né? Só mostrando aqui para vocês, pessoal, né? Na semana passada, logo na primeira semana de aula, eu postei, né, uma gravação com uma videoaula apresentando a disciplina para vocês, onde a gente ressalta a importância, né, da história da química no curso de química. Né? Todas as disciplinas, né, elas têm sua história, né? A química não surgiu ontem ou hoje, né, nem há 100 anos atrás. A gente vai ver que a química, ela já tem, né, ela é milenar, não como disciplina, mas as técnicas químicas já são conhecidas há bastante tempo, né? A teoria química não, mas a prática química sim. É até o que a gente trabalha, pessoal, né? Esses três primeiros tópicos que a gente vai estar trabalhando, né? A química na antiguidade, a alquimia e a iatroquímica, né? Nessa época não existia ainda o que a gente chama de química, né? Hoje a gente falando de trás para frente, a gente conta a história dessa forma, né? Mas a química mesmo só vai surgir após esse período, né? Como a gente vai ver aqui ao longo da disciplina, né? A gente fala bastante de alquimia, né? Nesse ponto, mas alquimia não é química. A gente vai ver bem claramente, né, a diferença disso. Eu só estou ressaltando aqui, pessoal, a importância de vocês, né, consultarem o PAPR, onde estão todas as informações importantes, né? Então, é de fundamental importância que vocês assistam todas essas videoaulas que a gente coloca aqui, né? E leiam os materiais que a gente sugerir, e principalmente os capítulos do livro, né? A gente conseguiu para esse ano um livro digitalizado, bem resumido, né? Bem interessante, então que vai trazer, vai somar, né? Vai trazer conhecimento novo para vocês aí. E nesse período de ensino remoto, mais do que nunca, né, vocês têm que fazer esse esforço próprio, né, de estudar, ler sozinho, estudar e assistir videoaulas, né? Está sendo a rotina de vocês, eu imagino, né? E tem que ser assim, né? A gente não tem muito o que fazer. Né? Eu só ressaltando a importância, né, de vocês estarem cumprindo o que a gente sugere, né? E resolvendo as atividades que a gente vai estar postando, né? Todas os PAPRs, né, vão ter alguma atividade avaliativa que o acompanhe. Né? Nesse primeiro caso aqui, a gente veio, né, com esse estudo dirigido, e ele tem um valor de 1 ponto. Né? Todos os PAPRs vai ter um valor de 1 ponto, na verdade, né? E mais avaliação ao final. Tá? Então, é importante, né, na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai estar postando o segundo PAPR, né?
continuando aqui nessa cronologia. Eu vou passar aqui agora para uma outra tela, só mostrando aqui para vocês, o livro, né, já foi postado lá, que já está invertido, né, então a qualidade não é das melhores, mas dá para ler, né, então só ter um pouquinho de boa vontade aí, dá para ler tranquilo aqui o nosso livro. E aqui, pessoal, uma pequena apresentação que eu preparei, eu vou disponibilizá-la também lá no SIGA, ok? Onde aqui eu vou fazer um rápido apanhado, né, sobre essa primeira parte da disciplina, né? Então, pessoal, né, eu ressaltei naquela apresentação inicial que eu tinha feito, né, sobre a importância da história da química, né? Ressalto aqui novamente que, mais do que nunca, a história da química, né, a gente pode pegar livros didáticos novos, todos vão trazer tópicos de história da química, né? Chegou um consenso que é importante, né, mesmo para o aluno do ensino médio que está começando a ter contato com esse ensino, né, com o ensino de química. E mesmo alunos, né, mais maduros, a história daquela descoberta, né, pode impulsionar, ela ajuda e ela mostra para o estudante, né, que a química como ciência, né, ela é um produto da evolução humana, né? Nós vamos evoluindo e a química vai evoluindo juntamente, né? Os conhecimentos eles vão se acumulando e evoluindo. A química, como as demais ciências, isso vai acontecer, né? Ela vai acertando, vai errando, mas ela vai progredindo, ela vai indo para frente. Ok? Para estudar a história da química, pessoal, a gente vai adotar aqui, como a maioria dos livros adotam, né, uma forma cronológica. A gente começa, né, lá da antiguidade e vão chegar até os dias atuais. É a forma que vai ser tratada, praticamente a maioria dos livros, né, trata sim a história da química. Tá? Deixando claro aí, pessoal, que qualquer questão, me interrompam, tá? Antes até de continuar aqui, eu estou esquecendo, vou parar aqui rapidamente a apresentação. Eu quero colocar aqui para vocês, pessoal, aqui no chat, o meu WhatsApp. Eu tinha esquecido de fazer esse comentário, né? É importante, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa relacionada à disciplina, né? Entre em contato comigo via WhatsApp. Qualquer dúvida a respeito da disciplina, é uma forma mais interessante, né? Da gente estar trocando informações, né? É mais fácil me responder vocês via áudio, né? Então, com certeza, vocês vão ser meus alunos em outras disciplinas também no futuro, né? Então, é importante que vocês tenham meu telefone já salvo. Qualquer questão relacionada à disciplina, né, a gente está aí disponível para estar ajudando. Às quartas-feiras, a gente sempre vai estar disponível para essa turma, via WhatsApp. Mas, logicamente, qualquer momento, qualquer dúvida que surgir, me enviem, que sempre que possível, né, a gente vai estar respondendo na maior brevidade possível. Ok? Mas está aqui meu telefone, ok? Algumas turmas gostam de criar grupos de WhatsApp, né? Aí fica a critério de cada turma, se quiserem criar bem, né? Fiquem à vontade. Se criarem um grupo para a turma, essa disciplina específica na história da química, né? Aí me adicionem lá. Mas não é uma coisa obrigatória, né? Quem quiser conversar comigo pode vir diretamente, né? Já me manda mensagem pessoalmente. Lembrando que tudo que for oficial dessa disciplina, pessoal, vai estar no SIGA. Então, essas comunicações via WhatsApp, elas não serão oficiais, né? Vão ser relações entre a gente, mas tudo que for oficial, atividades, né, tudo vai estar lá no SIGA. E as respostas de vocês também sempre vão ser enviadas via o SIGA. Ok? Vou voltar aqui de novo para a minha apresentação. Eu não vou me alongar demais aqui, pessoal, mas eu só quero chamar a atenção de alguns pontos, né? Então, a história, pessoal, como eu falei, a gente vai adotar aqui um critério cronológico, né? Vamos começar do mais antigo até o recente. Então, de onde começar, pessoal? Né? Quando começa a química? Na gravação que eu enviei para vocês no primeiro PAPR, logo na primeira aula, né, eu falei que a química começa desde quando surgem as primeiras moléculas, os primeiros átomos, né? As primeiras partículas subatômicas que foram formadas no Big Bang. Assim que elas começou um resfriamento, né, no universo e começou a formar os primeiros átomos, ali já surge a química. Né? Então, logo depois do Big Bang, já a química começa ali. Mas para uma forma de estudar
acho que quando o ser humano ele passa realmente, né, a utilizar a química para fins próprios, para fins práticos, não tem como a gente fugir, né? Tudo indica que é com a descoberta do fogo, né? Não a descoberta, o domínio do fogo, né? Quando o homem passou a utilizar o fogo para, né, para o seu bem, né? E o fogo o próprio fogo é uma reação química, né? Nós já sabemos, é uma reação de combustão. Mas com a utilização dessa ferramenta, no ser humano ele passou, né, a cozinhar alimentos, principalmente, que já é um processo químico. Então a química começa aqui, né? E a gente vai ver que com o passar dos anos, né, o fogo possibilitou ao ser humano, né, a modificar a matéria, a produzir, provocar reações químicas. Então, né, há muitas dúvidas ainda quando realmente o ser humano aprendeu a dominar o fogo, né, mas alguns cientistas chegam até essa idade de 500 mil anos antes de Cristo, né? Mas alguns falam em 200 mil anos, mas há um período bem antigo, né, onde o ser humano já conseguia dominar essa importante arma, né, que ele usou para vários fins, e no caso específico que nos interessa, a química, né, ele usou principalmente para cozinhar alimentos, né, para produzir remédios, né, os chás caseiros, para produzir corantes, tintas. Então, né, a química começa com o domínio do fogo, com certeza, né? Então, o estudo da história da química, basicamente, né, que é essa interação da história com a química, né, o fogo, eu acho que é um bom início. E agora, um ponto fundamental, pessoal, e isso só foi possível por causa do uso do fogo, né, foi a descoberta dos materiais cerâmicos. Isso aqui foi uma grande evolução. Por quê, pessoal? Né? Então, com o uso do fogo, a gente conseguiu produzir materiais cerâmicos. E com esses materiais cerâmicos, né, foi possível ter novos avanços, porque aqui a gente passou a ter agora utensílios, né, onde eu poderia condicionar outros materiais e aquecer. Né? Os materiais cerâmicos são a prova de aquecimento. Né? Então, com os materiais, com o fogo, mais os materiais cerâmicos juntos, então agora eu tenho recipientes, utensílios que suportam altas temperaturas, né? E eu já tinha o fogo, já sabia produzi-lo muito bem nessa época, né? Então isso aqui foi fundamental para a gente dar o próximo passo, que é a idade dos metais. Né? Os primeiros elementos químicos descobertos eram aqueles elementos que estavam diretamente disponíveis. Então, o cobre foi o primeiro metal a ser descoberto, porque existia, pessoal, na época, hoje a gente não vê mais, né? Pepitas como essa aqui de cobre, que era muito fácil de obter, sem precisar de nenhum tipo de processamento, ou um processamento mínimo. Com pouco calor, né, já se conseguia produzir o cobre. Então, dos metais, o primeiro metal, né, que o ser humano teve contato foi o cobre. E na sequência vai vir todos aqueles que ele já tinha acesso sem precisar de fazer transformações, como foi a questão do ouro, da prata. A gente vai caminhando aqui, né? Mas aqui a gente tem uma idade cronológicazinha, algumas informações importantes, eu não vou ficar lendo, né? Esse material vai estar disponível para vocês. Mas com essa junção de materiais cerâmicos e o fogo, né, começou, né, as operações metalúrgicas. Talvez os primeiros processos químicos, né, intencionais que o ser humano fez foi lidar com metais. Isso deu um ganho muito grande, né? Isso permitiu uma revolução muito grande para a época, né? E com o passar dos anos, pessoal, está vendo cobre, chumbo, todos esses eram metais que eram facilmente, né, conseguidos, né? Era facilmente disponíveis na sua forma praticamente pura. Né? Hoje em dia, isso, lógico, isso já acabou, né? Para a gente ter acesso a cobre hoje em dia, a gente tem que fazer uma mineração pesada, né? Mas veio o cobre, depois a gente vê, né, a questão da idade do bronze, porque o bronze, vocês sabem que ela é uma liga formada por cobre mais estanho, dois metais que já eram conhecidos na época. Por algum motivo, talvez acidentalmente, né? E aqui já existia as técnicas de copelação, já se sabia trabalhar com ligas metálicas, né? E purificar metais de seus minérios, aqueles que eram mais facilmente purificados. Então, lá por volta de 3 mil anos antes de Cristo, né? Após isso, pessoal, teve um grande avanço que foi a introdução do Foley. Né? Com isso, com o Foley, que é esse soprador, foi possível, né, conseguir alcançar temperaturas muito altas nos fornos. E com isso, o ser humano conseguiu produzir ferro. O ferro, né, foi o último desses metais aqui, que o ferro ele é muito mais difícil de se purificar a partir dos seus minérios em relação, né, ao cobre, ao estanho, ao chumbo, à prata e ao ouro, e assim por diante. Né?
Então, aqui a gente já vê, né, houve um grande avanço, né, e principalmente direcionado pela indústria armamentista, né? A indústria armamentista sempre esteve ligada à química, desde o seu início. Quando se descobriu um material novo, por exemplo, foi o caso do bronze, né, que era muito mais duro do que o cobre e do que o estanho puros, o primeiro uso que eles deram para isso aqui, com certeza, foram fazendo escudos, armas, né, mais letais, escudos mais resistentes. Então, a Idade do Ferro foi por volta de 1000 anos antes de Cristo, né? E aqui já começa a época de cunhagem de moedas. E a gente vai ver que começa a questão, né? Os primeiros pensamentos filosóficos, teóricos, que podem ser casados com a química, que começa com a questão dos gregos, pessoal. Né? A gente vai ver que até então toda essa química que acontecia era uma química prática, né? Primeiro metalúrgica, talvez antes um pouquinho a questão de medicamentos, corantes, ligas, né? Vidros, e principalmente armas, né? Isso aqui são, né? Essas espadas são todas antes de 1000 anos antes de Cristo, feitas a partir de ferro, né? Logo no início da descoberta, né? Onde se começou a trabalhar o ferro, né? Essa tabela periódica aqui, bem resumida, diferente, pessoal, ela traz para a gente ter uma noção da descoberta de elementos. Que a história da química também é uma história da descoberta dos elementos. A gente vê aqui que antes do século XVIII, que está aqui em azul, está vendo que antes do século XVIII se conheciam pouquíssimos elementos químicos. Os que se conheciam, como eu citei aqui agora, né? Cobre, né? Ouro, chumbo, estanho, a prata, a pratina, a gente está vendo aqui, né? O mercúrio já eram conhecidos na época, né? O ferro. São, como eu falei, eram elementos facilmente, né, encontrados no seu estado puro ou com processamentos mínimos já se conseguiam obter. Né? E também se conhecia o carbono e o enxofre, pessoal. O carbono por causa das cinzas, né, principalmente de vegetais, e o enxofre também já era encontrado, né, na forma em rochas, né, minerais à base de enxofre, então já se encontrava praticamente enxofre puro nessa época. Né? Somente a partir do século XVIII que alguns elementos começaram a ser descobertos, né, novos elementos passaram a ser descobertos. Esses antigos, então, eram por causa da disponibilidade mesmo, né? Foram os primeiros porque eram facilmente, né, encontrados. Agora, pessoal, então essa química da antiguidade é toda uma química prática, né? São artes, técnicas químicas práticas, né? O saber científico realmente, né, as teorias por trás disso, né, elas começam somente aí por volta, né, de 500 anos antes de Cristo, nessa região que está sendo destacada aqui, pessoal, né, principalmente na Grécia, né, e onde hoje é a Turquia, né, na época isso aqui não era Turquia, né, tinha outros nomes, a Grécia já estava, né, já existia o Estado grego, mas a Turquia ainda não. Mas nessa região aqui, tudo indica que surgiu o pensamento científico, o saber científico. Tá? Não vou ficar detalhando não, pessoal, mas é nessa época, né, aqui eu estou mostrando os períodos cronológicos, onde, né, surgem os primeiros grandes filósofos que postularam teorias a respeito da constituição da matéria. Isso aqui é uma química teórica. Eles começam lá com o Tales de Mileto, né, com depois o Anaximênides, o Heráclito, o Empédocles, até isso culmina, pessoal. E também nessa mesma época já existia, pessoal, começaram, né, essas escolas gregas, elas começaram a propor também a questão de que formava a matéria, né? Alguns voluntários achavam que era a água que formaria tudo, outros achavam que era o ar, era o fogo. Depois surge a teoria dos 4 elementos, que vai ser, né, posteriormente modificada e aperfeiçoada pelo Aristóteles. A gente vai falar um pouquinho dele mais à frente. Mas nessa mesma época também, né, alguns gregos, principalmente, né, o Demócrito, né, que era discípulo e sucessor, né, do Leucipo, eles tinham uma escola lá na Grécia, pessoal, uma escola chamada Abdera, que eles defendiam, nessa época, você vê o tanto de tempo que isso tem, né, mais de 2000 anos atrás, a teoria atômica. Eles já propunham, né, a existência de átomos. Essa teoria, a gente vai ver, essa teoria atômica desses camaradas, ela foi abandonada. Por quê, pessoal? Nessa mesma época, né, um monstro do pensamento ocidental, que é Aristóteles, ele defendia uma teoria diferente. Porque a ciência, né, ela tem caminhos tortuosos. Esses caras estavam no caminho certo, né? O Demócrito, o Leucipo. Mas o Aristóteles tinha uma teoria diferente, a teoria dos 4 elementos, né?
E ele era um ícone da época, né? E ele era, né, o pensamento do aristotélico, ele passou a fazer parte do pensamento da Igreja Católica, né? Então, essa ligação com a Igreja Católica na época era, né, não podia ir contra a Igreja, né? Então, o pensamento aristotélico ele passou a fazer parte, e ele predominou, né, em relação à visão atomística, né? O Aristóteles propõe aquela teoria dos 4 elementos que a gente explica para vocês lá nos vídeos, ok? O famoso fogo, ar, terra e água, né? Que tudo seria formado por esses 4 elementos. Hoje nós sabemos que nada disso é elemento, né? Mas por ter sido Aristóteles meu grande defensor, né, essa teoria vai demorar muito a cair, pessoal. E o pensamento aristotélico, né, ele vai fazer parte de todo o período da alquimia, como a gente vai estar vendo aqui. Tá? Então, a alquimia, pessoal, aqui está mostrando um velho laboratório alquímico, né? Vou falar, a alquimia é uma precursora da química. É mesmo, é uma precursora. Já vi que a alquimia, né, apesar de ser muito ligada à magia, ao misticismo, ao esoterismo, a alquimia, os alquimistas desenvolveram muitas substâncias químicas novas e técnicas químicas, processos químicos novos, que acabaram, né, se tornando muito importante. A gente vai chegar a esse ponto, né, nas nossas próximas aulas, a gente vai ver que, né, a parte prática da alquimia é o que vai prevalecer, né? E a tentativa de explicação que eles faziam na época, né? Eu penso a filosofia natural, que era chamada assim, né? Que já existia na época da alquimia, e a parte prática da alquimia é o que vai sobrar, né? É o que vai ser, que vai marcar um dos inícios da química, né? Que a alquimia em si, né? A gente não é uma ciência. Até hoje existe, né? Alquimistas, mas a alquimia não é uma ciência, né? Por vários motivos que vocês vão concluir, ok? Mas eu não vou ficar detalhando todas as partes que eu coloquei aqui, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui sobre a alquimia, né? Eu digo que a alquimia, pessoal, ela surgiu no Egito, por volta aí de 1000 antes de Cristo, logo no início da era cristã, né? Esses períodos não são tão certinhos, né? A gente está contando história de coisas que já aconteceram há muitos anos, né? E nem sempre tem uma documentação muito precisa, ok? Mas tudo indica que a alquimia surgiu no Egito, né? Por isso que o termo alquimia, né, que surge do termo árabe alquimia, que significa terra negra, que era a designação dada para o Egito na época, tá, ok? É, e quimia deriva do grego químia, que significa fundir ou moldar. Você vê que, né, a palavra química vai vir de quimia, né? Então, a origem dessas palavras todas são, né, são semelhantes, ok? Os vídeos mostram muito bem lá para vocês, pessoal, né, que o que os alquimistas queriam, né, era a pedra filosofal, que seria tipo uma substância, né, que transformasse coisas menos nobres em ouro, metais menos nobres em ouro, e também eles se preocupavam muito com a questão da vida eterna, né, o elixir da longa vida. Vida eterna no seguinte, né, de a pessoa não... Acho que tem alguém entrando. Deixa eu voltar aqui, pessoal. O elixir da longa vida não é a vida eterna, né? Ou seja, seria, você não morreria de doenças. Lógico que você poderia ser atropelado, né, ou levar um tiro, ou levar uma espadada, né, na barriga, cortar o seu pescoço, não tinha elixir que resolvesse, né? Mas esse era o objetivo principal dos alquimistas, né? Alguns, né, estavam muito focados, né, na questão específica aqui do ouro, né, de transformar metais menos nobres em ouro, e outros, né, estavam mais focados na questão do elixir, né, da longevidade. Nenhum nem outro, pessoal, eles conseguiram, né? A história talvez mostre para a gente que eles não conseguiram, mas eles realizaram experimentos, descobriram substâncias e aperfeiçoaram técnicas metalúrgicas e laboratoriais. Como diz, isso aqui vai ser fundamental, né, para o surgimento da química. Principalmente as substâncias que eles descobriram, né? Os alquimistas descobriram um grande número de substâncias, ácidos, né? O próprio álcool, metais, o arsênio, né, que é um veneno, né, foi descoberto por alquimistas, tudo indica. Tá? Então, né, muita gente pode achar que não vale nada, mas eles tiveram sua importância, né, na história da química, por isso que a gente sempre vai estar falando de alquimia em qualquer curso de história da química. Tá? Aqui a gente traz alguns alquimistas famosos que entraram para a história, né?
Nossas videoaulas, uma delas lá vai citar esse camarada aqui, o francês, o Nicolas Flamel. Ele é muito citado, pessoal, porque aparentemente ele conseguiu. Será que conseguiu realmente? Né? Será que não é só uma história? Será que ele não obteve pelo menos uma liga? Né? Talvez ele não conseguiu ouro puro, nada. Ele conseguiu uma liga misto de ouro, né? Com ouro e mais algum outro metal. Mas era um camarada, era um monge, né? E ele morreu extremamente rico. Ele até foi um cara que ajudou muito na época, né? Ele fez muita filantropia. Ele morreu extremamente rico. E também, pessoal, né? Não quando foram, né? O túmulo dele foi violado, né? Ladrões sempre tiveram esse costume de roubar túmulos, né? E quando foram roubar o túmulo do Flamengo, não encontraram nada lá, né? Isso a história diz. Então acredita-se que talvez ele descobriu tanto a pedra filosofal quanto o elixir da longa vida, tá? Tem toda uma história sobre esse camarada, né? Como que ele conseguiu isso. A gente vai citar um pouquinho mais à frente. Pode ser verdade, pode não ser, pessoal. Por que pode ser verdade? Só pulando vários anos aí. Vou ver que tá chegando gente aqui. Pulando vários anos, pessoal, né, o que os alquimistas queriam fazer é o que a gente chama de transmutação, né? Transformar um metal em outro, por exemplo, transformar chumbo em ouro. Isso, na época, tudo indica que não era possível, né? A não ser que eles encontraram uma receita mágica aí. Mas hoje em dia isso é possível. Como que a gente consegue transformar um metal, um mineral, qualquer coisa em outra? É possível, pessoal, né? É usando as reações nucleares. Desde a descoberta da radioatividade, na verdade, no início do século XX, né, o Rutherford conseguiu transformar nitrogênio em oxigênio. Isso é uma transmutação. Então, o sonho dos alquimistas ele foi conseguido já nos tempos modernos. Né? Mas como que a gente consegue fazer transmutação nos dias atuais? Né? Se eu quiser produzir ouro, eu conseguiria, né, por meio de técnicas nucleares. Porque é muito caro, né? Não vale a pena. Mas para a gente fazer uma transmutação nos dias atuais, a gente usa uma quantidade excessiva de energia. Né? Então, tem um pensador, pessoal, que a gente vai até colocar um artigo dele para vocês no nosso próximo PAPR, né, que é o Chassot. Ele fala o seguinte, né? Você tem duas formas de ter acesso ao interior de um cofre. Né? Imagina um cofre que tem protegido por um segredo. O que você pode fazer? Ou você sabe o segredo, ou então você pode também arrombar aquele cofre, né? Colocar um explosivo ali e explodir aquele cofre. A transmutação, né? Essa analogia é interessante, porque se você, hoje em dia, para transmutar um metal, você usa uma quantidade absurda de energia e consegue fazer isso. Mas quem garante que os alquimistas não conseguiram descobrir esse segredo do cofre, né? Esse segredo de transformar um mineral em um metal em outro sem usar grandes quantidades de energia? Então pode ser que isso seja possível, sim, sabe? A gente não pode desconsiderar. Eu vou postar para vocês esse artigo que eu estou comentando, né? Vocês vão entender o que o cara propõe lá. Mas deixa, né, para o momento oportuno. Mas o Flamel, o Paracelso, vou falar dele hoje aqui ainda um pouquinho, né? Que ele já marca mais ou menos esse final da alquimia, né? Que o Paracelso ele já foi totalmente voltado para a questão de medicamentos. Mas tem mulheres, pessoal, né? Muitos livros recitam a famosa Maria, a judia. Né? Eles sempre ressaltam nessa, parece que ela viveu no Egito. Essa Maria, tudo indica, né? Tanto é o termo que a gente usa até hoje, o banho-maria, né? Que é um equipamento muito usado em laboratório, né? É em homenagem a ela. Então, é uma mulher aqui, né? Não era comum nessa época, né? Mas até mulheres atuaram. Nostradamus é falado, do Tomás de Aquino, é um santo até da Igreja Católica, mas há muitos trabalhos de alquimia dele. Né? Talvez o alquimista mais famoso de todos os tempos é o famoso Hermes Trismegisto. Né? Ele escreveu um livro chamado A Tábua de Esmeralda. Né? Muitas pessoas até hoje, como eu falei, tem alquimistas até hoje. Né? São alquimistas não práticos, são alquimistas dessa parte filosófica. Né? Mas tris, pessoal, quer dizer que ele era 3 vezes mais. Né? Tem esse tris. Até Hermes, né, o termo hermético que a gente usa até hoje, né, para uma coisa fechada, vem do Hermes, né? Agora, há pessoas que acham que esse cara nem existiu, né? Há outros que falam que ele foi um deus egípcio, né, o deus Tote. Então há muita, né,
fábulas, né, teorias a respeito desses camaradas, que a gente não convém aqui ficar discutindo, mas esse livro existe, pessoal, né, existiu e existe. Talvez o texto alquímico mais famoso, né? Agora, o que marcava a alquimia, pessoal, é que era uma coisa fechada, hermético e esotérico, ou seja, eram pequenos grupos, né, de iniciados, e uma coisa totalmente hermética. Eles usavam uma simbologia muito própria, eles escreviam de uma forma para ninguém entender, na verdade, somente os poucos iniciados, né? Por isso que era uma coisa totalmente esotérica. Né? Então, haviam textos alquímicos, mas eram textos somente para um outro alquimista já avançado poder conseguir, né? Então, pessoal, né, os autores se referem a substâncias e processos por nomes próprios da alquimia, né? Há vários processos que não são explicitados. Isso hoje em dia em química é uma coisa absurda, né? Como é que você vai falar de um processo se você vai omitir algumas vias, né? Não pode. As substâncias são referidas com perífrases e elaboradas, não a grande frase para falar o nome de uma substância, né? Referências mitológicas ocultas, né? Como eu falei, não apresentar parte de um processo, não apresentar as operações na ordem, enganar propositalmente o leitor. Então, pessoal, né, as finalidades desse hermetismo, desse esoterismo dos textos alquímicos era justamente, né, protegê-los. Porque havia muita perseguição, né? O que o alquimista buscava era uma coisa muito valiosa, cara, né? Naqueles tempos, até hoje o ouro, né? Mas naqueles tempos o ouro era a coisa mais valiosa. Primeiramente, o que era mais valioso era a prata, depois passou para o ouro. Era extremamente valioso. Então, quem conseguia isso ia conseguir ganhar muito dinheiro, né? Então, existia guerras por causa disso, né? Existia também muito charlatanismo. Muitas pessoas falavam que conseguiam, na verdade, não tinham conseguido nada, né? Era fraudes, né? Mas isso sempre aconteceu, ok? Então, o processo alquímico era muito complicado. Como eu falei, não era nada claro, né? Eles usavam que tipo de matérias-primas eles usavam nos seus processos, né? Que o objetivo deles era isso, né? Era obter elixir da longa vida e também obter a pedra filosofal. Eles usavam muito, por exemplo, orvalho, usavam sal, mercúrio, enxofre. Quase todos os processos alquímicos nem continham esses elementos, né? E o modelo, pessoal, de matéria que eles entendiam era o modelo aristotélico, né? Os 4 elementos. Então, como tudo era formado pelos 4 elementos, para mim transformar uma coisa em outra, bastava você encontrar a fórmula correta, né? A regra. Né? O chumbo era formado por 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e água. O ouro também, terra, fogo, ar e água. O que difere o ouro do chumbo? As composições desses elementos. Então, né, teoricamente, seria possível fazer essa transmutação. Então, a teoria aristotélica, né, ela servia de arcabouço teórico para os alquimistas irem, né, a fundo na sua obra, né, na sua grande obra, como eles falavam. Okay? A gente sabe que isso praticamente, dificilmente deve ter dado certo, pessoal. Mas a gente está vendo esses equipamentos, isso aqui é um equipamento de um alquimista. Isso aqui, pessoal, é um destilador moderno. Né? Um alambique que se usa, né, para produzir bebidas destiladas, é isso aqui. Né? Isso aqui é um destilador. Bem rudimentar, mas é um destilador. Que é muito usado, né? Destilação dos processos aqui também é um outro destilador. Extremamente utilizado nos laboratórios de química e na indústria química atual. Então, para a gente ver que a alquimia ela foi importante, né? Mas para se preservar, os alquimistas usavam muitos símbolos. Dando alguns exemplos de símbolos alquímicos, ok? Lógico que nada disso sobreviveu, né? Mas eles usavam uma simbologia muito própria, pessoal, para dificultar realmente o entendimento. Né? Então, era uma coisa para poucos, e para poucos iniciados. Né? Essa parte de história aqui da alquimia, né, eu vou passar rapidamente, eu não vou ficar detalhando não, que está bem descrito aí para vocês, para quem quiser consultar esse material, né? Mas de uma forma geral, pessoal, né, as principais fontes indicam que a alquimia realmente nasceu no Egito, principalmente em Alexandria, pessoal. O que aconteceu, né? Por que no Egito, em Alexandria, né? Isso aqui na época, pessoal, era o berço do pensamento. Em Alexandria se encontrou, né, essas artes egípcias, que era chamada quemeia, que eram todos esses processos, né, que os egípcios já usavam na época, com o pensamento filosófico grego.
Isso aconteceu em Alexandria. Então, muito provavelmente, né, a alquimia surge aqui, na cidade de Alexandria, no Egito. E daqui, pessoal, ela vai se espalhar, né, para a Arábia, né, por onde é o mundo árabe hoje em dia, né? E da Arábia, a gente vai perceber, né, do mundo árabe, a alquimia ela se espalhou, né, tanto para a China, para a Índia, talvez para a América, né, há indícios disso, e mais tardiamente para a Europa. Então a química só chegou, a alquimia só chegou à Europa devido aos árabes, ok? Então, né, eu não vou ficar lendo os slides aqui não, mas a alquimia ela começa no Egito. Há alguns, né, alquimistas egípcios que são descritos, né, como Bolos de Mendes, Zósimo, ok? Aqui está mostrando algumas contribuições que eles deram, ok? Então há livros, né, eles escreveram realmente livros que existem até hoje, né, muito bem guardados aí nas bibliotecas, nos museus, né, mas são livros de alquimia, onde eles, né, onde está sendo descrito o que mostra o que existiu nesses livros, né. E aí está destacando também que do Egito essa alquimia ela espalhou, né, para várias partes, e principalmente, pessoal, para o mundo árabe, entendeu? Tudo indica, né, que o mundo árabe foi fundamental. Aqui estou destacando o Hermes Trismegisto, né, e também tudo indicava, né, que ele viveu por essa época aí no Egito. Mas, uma vez no mundo árabe, a alquimia ela teve um grande avanço. Tá? Esse famoso Geber. Né? O Geber foi um alquimista tão famoso, pessoal, que durante, já na fase europeia da alquimia, né, já por volta de 1400, 1500, a maioria dos alquimistas, e a alquimia era uma atividade proibida na Europa, né, pela Igreja Católica, então a Igreja dominava tudo. Muitos alquimistas, para se esconderem, né, eles publicavam obras, mas eles não usavam seus nomes próprios, né, eles usavam o nome Geber. Então é muito comum a gente falar em falso Geber. Mas esse camarada foi um monstro, né? Ele deu muitas contribuições, ele produziu talvez os primeiros ácidos, né? E muitas outras substâncias, estudou uma série de outras substâncias, ok? Esse Al-Razi também deu uma contribuição importantíssima, principalmente na área médica e também na área química, né? O Avicena, pessoal, esse cara ele é muito famoso, né, na medicina, mas ele era um alquimista, né? Ele era um dos grandes nomes aí da medicina antiga, né? Mas ele era também um alquimista e que duvidava da transmutação. Você vê como é que é, né? A ciência sempre teve espaço para essas várias visões, né? Nunca há um pensamento único, né? E com a fragmentação do Império Árabe, pessoal, né, o Império Árabe foi o grande, né, depositário do conhecimento durante uma boa parte da história da humanidade. Tá? Infelizmente, isso perdeu. Né? Não cabe a nós aqui discutir, né, o que aconteceu com esses países árabes. Eles cresceram tanto, se expandiram, a ciência floresceu muito bem, mas houve uma fragmentação, né? E nessa época, né, muito do que estava, né, os árabes eles guardaram tudo aquilo que os egípcios haviam descoberto, né, e através dos árabes isso chegou na Europa e chegou, né, a nós. Se não fosse os árabes, isso não teria chegado a nós, ok? Porque durante a Idade Média, pessoal, né, a Idade Média, eu vou até destacar esse ponto, é uma idade que é acientífica, né? Eles não tinham necessidade de ciência, pessoal, nesse período, né? Por que não tinha necessidade de ciência? Porque a Terra era o centro do universo, né? O Papa era o representante de Deus aqui na Terra, né? E todas as respostas para o que você precisava estavam em Deus. Todas as questões, se eu estou doente, né? Qualquer problema que surgia, você explicava com base na religião. Então, não precisava de ciência nessa época. Os avanços tecnológicos foram mínimos, pessoal. Para ver que nem foram poucos, não espetaculares. O relógio mecânico foi dessa época, né? O carrinho de mão, a ferradura e a coelheira para cavalos. Mas para por aí. Então, a Idade Média foi uma idade científica, de pouquíssima contribuição. Né? E nesse período, então, mas no Império Árabe, não. A ciência florescia. A matemática, a física, né, o que se chama hoje, né, que é a alquimia, né, que ainda não era a química em si, mas os primórdios da química também, e de outras ciências, como astronomia. Então, né, grandes pensadores árabes tiveram grandes importâncias, né? E com essa fragmentação do Império Árabe, né, esses conhecimentos chegaram, nesses livros, chegaram à Europa. E aí, né, alguns
grandes alquimistas que a gente pode citar na Europa, né? O Alberto Magno, né? Também esse cara virou ele é santificado, né? Um santo dos cientistas. O Roger Bacon, em inglês, a gente fala bastante dele lá nos vídeos, né? Esse cara teve contribuições fantásticas, né? É o Da Vinci, né? Da Idade Média. O, o Flamel, né? A gente ressalta ele aqui. Esse Raimundo Lúlio, pessoal, ele é interessante que ele também, alguns textos indicam que ele descobriu, né? E aqui, mas aqui de uma forma geral, né? Eu falei aqui do falso Geber, né? Então, falso Geber era um termo usado para vários alquimistas que queriam se esconder, né? E aqui falando de várias descobertas, né? Desse pessoal, né? Aqui do século XIV. Esse Arnoldo de Villanova, ele ficou famoso, pessoal, que ele descobriu, né? Tudo indica que, por exemplo, o monóxido de carbono, mas talvez ele descobriu uma substância das mais importantes de todos os tempos, que é o álcool, né? Isso aqui causou uma grande revolução, né? Porque o álcool, né, além de ser um solvente, ele tem qualidades preservativas, né? Ele é desinfetante para a limpeza de ferimentos, por exemplo. Isso aqui revolucionou a medicina, né? O uso do álcool. E a gente vê a importância do álcool hoje em dia, né? No combate aí ao coronavírus, né? A gente usa. O que mais se fala hoje em dia é o famoso álcool 70, né? Mas nessa época também já se usava o álcool, lógico, para uso recreativo e também um uso que não parou, né? Até hoje se usa. E, pessoal, durante as várias épocas, a alquimia sempre andou, né? Ela era proibida, ela foi proibida e banida em várias épocas, né? E nessas proibições até que a gente sabe que ela existia, né? Porque havia os editos dos papas, né? E aí, por esses editos, a gente viu que realmente essa coisa existiu, né? Falava-se nessa palavra, né? Mas uma das últimas proibições que ela teve foi já em 1317, por João 22. Tudo indica que ele era um alquimista, um papa alquimista, vários foram, tá? E aí alguns motivos por que ele baniu, né? Mas foi talvez o último período de declínio, né, da alquimia. Aí o Tomás de Aquino, né, já no século XIV também na Itália, ok? E aqui já no século XV, onde a gente vai finalizar aqui a parte de alquimia, pessoal, né, que a gente diz que começou, né, a circular na Europa essa famosa obra, né, ela foi traduzida, né, primeiramente do grego para o árabe, e do árabe para, né, o latim. Então, quando ela foi traduzida para o latim, isso que se espalhou, né, na Europa. Isso só aconteceu, pessoal, porque a queda de Constantinopla, né, que a gente está acabando a Idade Média, né, no fim da Idade Média, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos. Né? Essas guerras sempre causaram também essas migrações, né? E nessas migrações iam cientistas, né, e livros iam junto, né? Então, tudo indica que, né, no século XV, realmente, né, há um grande impulso de alquimia, né, na Europa, né, por causa, principalmente, dessa obra e de outras, né, que já haviam chegado. Né? E para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho da iatroquímica, né? Porque a principal foco dos alquimistas sempre foi, pessoal, a questão do ouro, né? Então a gente fala aqui, né? Essa combinação do ouro, sigilo e saber esotérico, né? Ela continuou sendo uma atração infalível para os que buscavam conhecimento. Então, mesmo para alguns entravam nessa por ganância, por ganhar dinheiro, outros já entravam para conseguir realmente, para mostrar que era capaz, porque eles fazendo isso, eles estavam desvendando mistérios da natureza. Então isso sempre intrigou o ser humano, né? Continuou intrigando muitas pessoas, né? Os alquimistas continuaram, né? Muitas pessoas passaram, né? Continuaram, né? Começaram, os antigos continuaram e novos começaram estudos e trabalhos de alquimia, né? Agora, o trabalho de um alquimista ele é caro, pessoal. Porque quase todas as receitas alquímicas, eu não mostrei nenhum aqui não, mas os livros mostram, tá? Eles usam também ouro. Eles não produzem o ouro a partir de nada, né? Por isso que muitos dos ouros que foram produzidos pelos alquimistas, aqueles que falam que conseguiram, na verdade não era um ouro puro, né? Era uma liga que ele conseguiu fazer. E talvez ele fez render. Ele pegava meio quilo de ouro e transformava em 1 quilo de ouro. Mas na verdade não era 1 quilo de ouro nada, né? Era uma liga que continha ouro. Mas esses estudos então eram muito caros, né? Para montar um equipamento como esse, comprar os reagentes que eles precisavam, né? Para fazer os seus equipamentos, ou comprar os equipamentos que já existiam. Né? Eles precisavam de dinheiro. E para custear, né, esse trabalho de descoberta de ouro, de produção de ouro, muitos alquimistas passaram a produzir também medicamentos e vender, né? Para uma forma de angariar recursos.
E com isso que surge, pessoal, a famosa iatroquímica, ou também quimiatria, que a gente pode chamar também de química médica. Né? Isso aqui, a iatroquímica, a quimiatria, é a precursora da química médica. E a gente vai ver que a química ela surge, as primeiras disciplinas, as primeiras cadeiras, a gente chama assim de química, nas universidades europeias, elas surgem, pessoal, em faculdades de medicina e de metalurgia, né? Que eram duas áreas que precisavam muito de química, né? Tanto a medicina quanto a metalurgia, né? Precisa de química, né? Então, para formar médicos e formar melhores metalúrgicos, né? Era necessário um conhecimento básico de química, né? E que vai começar a surgir as primeiras, né, cátedras, né? As disciplinas de química, né? Em universidades que já existiam na Europa, pessoal. Nessa época, né, as primeiras universidades europeias surgem por volta do ano 1000, 1100 depois de Cristo, né, especialmente na Inglaterra, na Alemanha, na França, né, na Itália. Então, e nessa época começa a surgir, né, cadeiras e muitos alquimistas começaram a trabalhar com medicamentos. O que mais se destacou, pessoal, foi o famoso Paracelso. Esse cara tem um nome, não sei se parece, não está aqui não, né? Nos vídeos lá mostra o nome dele real, né? É um nome, ele é um suíço, né? O nome dele é um nome muito estranho, mas ele adotou, né, o codinome Paracelso. E não à toa, que Celso era um famoso médico romano, né? Então, Paracelso, ele queria dizer que ele era além de Celso, ele era melhor que o Celso. Né? O Paracelso era um alquimista, mas um alquimista que se dedicava principalmente, né, ao uso de substâncias para curar doenças. Ele ganhou fama, né, curando pessoas famosas na época. E ele usava substâncias inorgânicas para tratamento de doenças. Então, ele tinha, né, uma preocupação com o progresso da medicina, né, embora algumas práticas fossem contaminadas pelo misticismo. Ele era um alquimista, como todo alquimista, extremamente místico, né? Acreditava muito na questão da magia, mas ele deu contribuições muito importantes, pessoal. Olha coisas que ele fez, né? Ele introduziu extratos alcoólicos, pioneiro do uso do ópio e de substâncias inorgânicas como mercúrio, ferro, enxofre, chumbo, arsênio e sulfato de cobre. Ele usava tudo isso, pessoal, para tratar doenças. Né? E muitas dessas coisas são usadas até hoje, né? Que a gente sabe, por exemplo, que o ópio ainda é, né? Talvez os derivados do ópio são os principais sedativos usados. Né? O ferro até hoje é usado como antianêmico, né? O sulfato ferroso. O mercúrio é um antisséptico, né? A minha geração, né? Alguns aí, com certeza também usaram muito o mercúrio cromo, que é um antisséptico para matar bactérias, né? O enxofre é um antimicótico, né? Até hoje é usado como antimicótico para eliminação de micoses, né? Fungos. Então a gente vê que o pensamento desse camarada era um pensamento muito avançado para a época, né? Logicamente tinha as besteiras que ele falava. É um camarada que morreu relativamente jovem, pessoal, por ser muito polêmico. Né? Ele jogou por lixo tudo que era de saber clássico da época, né? E propôs uma nova forma de pensar. Né? Logicamente, isso nem sempre vai agradar todo mundo, né? Então, ele foi muito perseguido e tinha um hábito de vida, né? Um modo de vida que não favoreceu, né, os seus trabalhos. Mas mesmo assim, né? Ele foi extremamente frutífero, deixou muitas obras publicadas, né? Algumas até hoje a gente não analisou completamente. Tá ok? Eu vou finalizar aqui essa apresentação. Como eu falei, ela vai ficar disponível. Eu volto aqui então agora para a minha tela, pessoal. Deixa eu ver se a minha câmera vai ligar. Eu acho que não, né? Mas eu vou deixar ela aqui ligada. O que eu queria falar para vocês era isso, tá? O Flávio colocou aqui, né, Flávio? Eu sabia que você tinha que falar alguma coisa, né? Você já é um cara experiente, é um farmacêutico formado, né, atuante. Com certeza alguns colegas aí podem fluir aí do seu saber também, mas o Flávio coloca muito bem, né? Ele é considerado o primeiro farmacêutico da história. Porque o foco dele, né, mesmo sendo um alquimista, era produzir medicamentos para tratar males reais, né, não males espirituais, como era muito comum na época. Né? Tratava-se a alma, né, porque o problema estava. Era uma questão religiosa, você estava doente e era uma questão religiosa. Né? E o Paracelso ele quebrou muito isso, né? Sofreu bastante por causa disso, mas ele foi um revolucionário para a época. Ok? Mas eu só queria fazer esse pequeno apanhado, pessoal. Né? Os vídeos que eu postei e mais o livro, ele traz informações muito melhores e mais profundas. Né? Eu quis fazer um rápido apanhado aqui,
não ficar uma coisa muito cansativa, ok? E agora que eu passo a palavra para vocês, se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário que queiram fazer, ok? Lembrando que vocês têm até a próxima terça, né, para responder esse estudo dirigido, que é relativo a esse PAPR1. Na próxima quarta-feira, a gente vai estar postando um novo PAPR, onde a gente vai começar a falar de como que surgiu realmente a química, né? Que até agora, o que a gente falou até a aula de hoje não é química ainda, tá? São os primórdios. Né? Como eu falei, essa parte prática, né, que era usada já desde a antiguidade, e todas essas técnicas que foram desenvolvidas pelos alquimistas, né? Então isso serviu como base para o surgimento da química, que é o que a gente vai estar tratando, né? Talvez alguma videoaula que eu já postei já vai estar adentrando, né, nesse assunto, mas na nossa próxima aula, né, nosso próximo PAPR, a gente vai entrar realmente, né, no surgimento da química moderna, né, na química como ciência. Porque, né, alquimia e atroquímica, isso aqui ainda não era uma ciência, porque ainda era muito cheia de misticismo. Mas alguém tem alguma questão, pessoal? Algum comentário que queiram fazer? Se quiserem, fique à vontade via chat, né? Via o microfone mesmo aí. E se não tiver, né, eu vou encerrar por aqui. O meu contato está aí. Então, não se intimidem, tá? Qualquer coisa mesmo. Pode ser talvez um bate-papo, pessoal. Eu queria bater um papo. Eu estava lendo um material, achei interessante, queria saber o que você acha. Qualquer coisa relacionada à disciplina, né? A história da química, nós estamos aqui, ok? Para ajudá-los, né? Então, qualquer assunto relacionado à nossa disciplina, né? Fiquem à vontade de me mandar. E qualquer dúvida relacionada às atividades que a gente estiver propondo também, fiquem à vontade para estar, né, mandando essas dúvidas via WhatsApp, ok? E, e se não quiser, né, a gente vai estar fazendo encontros síncronos. Aqueles que, né, que porventura não quiserem me enviar mensagens, né, a gente respeita. Estaremos fazendo encontros síncronos e todos eles serão gravados. A gente ressalta que esses encontros não são obrigatórios, mas é importante a gente estar fazendo. E é importante que a turma participe desses encontros, né? E querendo ou não, vocês vão aprendendo um pouquinho aqui de química, né? Mesmo a história da química não é química ainda, pessoal. Né? A gente só está vendo como que a química desenvolveu-se, né? Ao longo dos anos, né? E até chegar aos dias atuais. Mas vocês nem têm condições, né, de ter um conhecimento, de compreender exatamente alguns processos que a gente vai estar falando aqui, né? Isso vai ser somente mais à frente, mas vocês vão ter uma noção boa, né, de como que a química foi se desenvolvendo, né? Nada veio do nada, né? E a gente costuma, né, hoje já fizemos isso, falamos em vários nomes, né? A gente vai destacar alguns nomes, como falamos em Paracelso, em Flamel, em Hermes Trismegisto, em Geber, né, em Avicena. Alguns nomes se destacam, né? Talvez eram realmente grandes nomes da época, né? Mas às vezes, pessoal, essas pessoas, muito provavelmente, nenhum deles trabalhou sozinho, né? Com certeza tinha muita gente por trás, muitos discípulos por trás, que deram grandes contribuições também. Mas a história é assim, né? Às vezes ela vangloria, né? Ela deixa um monte de lado e vangloria somente uma única pessoa, talvez por merecimento, às vezes nem tanto. Mas, né, a gente não tem como fugir disso. A gente vai estar ressaltando alguns nomes, mas que são nomes que se destacaram. Mas é sempre importante a gente ter essa noção que é um conhecimento coletivo, né? As coisas foram construídas coletivamente. Não são atividades isoladas, né? A química nunca foi assim. E é muito importante vocês terem a noção também, pessoal, né, que a história influenciou muito a química e a química influenciou tremendamente a história. Né? Muitos acontecimentos específicos da química, né, trouxeram, né, grandes revoluções históricas. Né? A gente vai ver isso também aí ao longo do semestre estudando essa disciplina. Ok? O que eu queria falar com vocês era isso, pessoal. Se alguém tiver, então, alguma questão que quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Se não, vou aguardar aqui um minutinho. Se não tiver, eu vou encerrar aqui a gravação e vou finalizar aqui. Sem comentários? Beleza, pessoal. Então, né, desejar a todos novamente aí uma boa noite, ok? Ressaltar novamente o prazer de estar trabalhando com vocês.
Gostamos, né? Tá uma turma bem numerosa, né? Estamos tendo dificuldade para conseguir alunos, principalmente nesse período, né? Mas a turma de Química está praticamente completa, né? Muitos alunos, a gente fica feliz de estarem procurando o nosso curso, tá? Lembrando que é um curso de formação de professores, né? O foco principal nosso é formar professores, mas a Química serve para tudo, tá? Quem tem uma boa formação em Química pode fazer uma série de outras coisas aí no futuro, né? Abrir empresas próprias ou trabalhar em outras empresas, né? De vários ramos. A Química está presente em tudo praticamente, né? Mas é isso aí, então, pessoal. Uma boa noite, né? Um bom resto de semana. Na quarta-feira que vem vai chegar um novo PAPR, né? E daqui exatamente a 3 semanas eu vou estar fazendo com vocês um novo encontro síncrono. Para estar. Sempre vai ser assim, né? Aos finais dos PAPRs a gente vai fazer um encontro para fazer esse apanhado daquilo que já foi trabalhado, né? E apresentar o novo. Beleza? Então, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos. Nos encontramos aí em breve. Qualquer questão, me mandem mensagem.